Por que você está me levando à virgem? Porque no Novo Testamento diz que vai vir um cara que vai ser o Deus, ele é o Deus e ele vai salvar o mundo e ele é filho da virgem. Por que a gente está discutindo isso se não é por isso? Mas assim, você está dizendo assim, nós judeus não nos atrevemos a discutir o Novo Testamento. Não, se atreve sim. Você está fazendo isso agora. Mas eu não estou interpretando o Novo Testamento. Está. Não tô. Está quando você cita o texto, que você citou agora há pouco da Berit Hadashah, e não concorda, você tá interpretando. Só que você está dizendo que não faz isso, mas faz. Não fazemos isso. Nós judeus não fazemos isso. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Bom, em primeiro lugar, foi assim que os judeus, antes de Cristo, que traduziram a Bíblia para o grego, entenderam. Então, os judeus ali não têm nenhum tipo de resquício de cristianismo, eles não são cristãos, não tinham nenhum tipo de interesse. Eu estou aqui com a Septuaginta, eles não tinham nenhum tipo de interesse pessoal, tal, em traduzir Isaías 7,14 como sendo virgem. Virgem, a palavra grega ali é partenos, né? Que é virgem. E esses judeus traduziram, entenderam Isaías capítulo 7, versículo 14, eram todos rabinos, e entenderam Isaías 7,14 como sendo virgem. O fato é que o texto aponta para um sinal miraculoso. Então o texto diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu acho que a palavra ali é outro, eu não lembro. É outro, isso. Acontecerá um sinal, alguma coisa miraculosa. E a Alma conceberá e dará à luz. Alma é uma palavra hebraica, né? Que alguns vão verter para jovem, virgem e tal. Aqui, os judeus que traduziram a Septuaginta entendem como virgem. E o sinal é que ela conceberá e dará à luz um filho, e esse filho será Imanu -el. E essa palavra é muito interessante, porque Imanu em hebraico significa com a gente, e El é a palavra para Deus. Embora o El seja uma palavra genérica para Deus, por exemplo, outras divindades também recebem o termo El na Torá, no Tanar como um todo. Porém, esse ser aqui, que será chamado de Immanuel, esse El é Deus, é o Deus bíblico, é o Deus dos judeus. E essa virgem, ou essa Alma, ela conceberá, ela vai ficar grávida e vai dar à luz a um ser humano. E esse ser humano seria conhecido como Deus conosco. E aí, à medida que você vira a página do capítulo 7 para o capítulo 8, Isaías não foi escrito em capítulos, né? A gente pode ficar mais fácil depois dividir em capítulos, depois versículos e tal. Mas na sequência do capítulo 8, fica muito claro, especialmente nos versículos 8 e 10, que o Immanuel, que é anunciado ali novamente, é Deus, que vinha a partir de Judá e tal. Então, é muito claro que a virgem conceber era um sinal. Eu imagino que o Mirra vai dizer assim, não, Alma não é virgem. A Alma significa uma moça jovem e tal. Mas uma moça jovem conceber não é um sinal. Isso é normal. A menos que ela fosse virgem, entende? Então, os judeus e rabinos não cristãos anteriores ao cristianismo que traduziram a Bíblia para o grego, que é a primeira grande tradução do Tanar, para o grego, né? Eles mesmos entenderam que ali a palavra é virgem. Por isso eles traduziram para Pártenos, que significa a moça virgem, que nunca teve nenhum tipo de relação sexual. Então esse é o sinal. E aí, se não é virgem, mas é apenas uma jovem, eu deixo a pergunta para o Mirra no tempo dele, qual é o sinal? Que sinal é esse, já que é só uma jovem
parindo uma criança, então qual é o sinal? Que sinal miraculoso é esse? E por que é que esse ser que ela deu à luz é chamado de Deus no meio das pessoas? Perfeito. Mirra, a mesma pergunta para o senhor. Isaías 7,14 fala ali de uma virgem. A virgem conceberia. O que é que o senhor diz nas suas considerações iniciais ali? Era uma virgem mesmo? Ou a palavra hebraica ela dá outra conotação? Certo. Então, vamos lá, antes de eu entrar no texto, para mim é muito importante questionar por que pastores que são grande fã da cultura judaica pregam isso. Porque nunca houve na história um pastor que deixou de ser hebraísta para aprender 100% o hebraico. Porque existe um fenômeno incrível na humanidade. Todas as Torá em hebraico do mundo inteiro são iguais. Todas, com as mesmas palavras. Já o que diz respeito às traduções, já são milhares. É verdade, o pastor disse corretamente, quem fez a Septuaginta foram sábios judeus. Só que essa tradução pro grego já passou na mão de muita gente. Não se tem nenhum dado que foram os judeus que escreveram que é uma virgem. E digo mais, nenhum judeu vai discutir que Alma também pode ser uma virgem. Alma é uma moça jovem que pode ser uma virgem ou pode não ser uma virgem. A tradução do hebraico, por isso que eu falo que tem que estudar o hebraico, Alma é uma moça jovem. A Torá, ela não tem problema de escrever a palavra virgem, porque a Torá escreve a palavra betulá, quando uma pessoa não encontra a virginidade e ela vai reclamar com o pai da moça, não encontrei a virginidade dela. A Torá não usou a palavra betulá e usou a palavra alma. Aí o pastor César me perguntou, então qual seria esse sinal? A grandiosidade seria conceber uma virgem e não uma mulher jovem. O sinal tá para quem lê o texto. Se você lê o texto do começo em hebraico, você entende o que aconteceu lá. Tá tendo uma guerra muito grande entre o reinado do norte com o reinado do sul. O reinado do sul era liderado por Ahaz, que não era um bom rei perante a Deus. E ele estava com medo que o reinado do norte iria acabar com a vida dele. Então Deus manda o profeta Isaías acalmar ele, para ele não ter medo, não vai dar certo, o reinado do norte tá conseguindo conquistar tudo, mas não vai conseguir conquistar você. Pode pedir um sinal. E ele responde, não quer. Ele fala, não quero um sinal. Ele era tão pervertido que falava, eu não quero um sinal, não quero depois precisar aceitar que Deus é o Todo-Poderoso e vai me dar um sinal. Então o profeta diz para ele, saiba que a jovem vai ter um bebê, referindo-se à esposa do profeta, a esposa de Isaías. Ela vai ter um bebê. Ela mesmo vai chamar, ninguém vai falar para ela mesmo vai chamar esse bebê Emanuel. E antes mesmo dele saber diferenciar entre o bom e o ruim, e comer o leite com o mel, os dizeres que estão lá nos textos, essa guerra vai terminar. Não vai acontecer essa guerra. Tem maior sinal do que dizer para uma pessoa que está vendo todo desmoronando, todo Israel com o reinado do norte. E fala, não vai acontecer o que você está achando que vai acontecer. Agora, o que não pode ser um sinal é algo que não é visto para o mundo inteiro. Eu vou explicar para vocês o que é uma profecia. Se eu estou no ano de 2000, eu falo, senhoras e senhores, em 2001, aviões vão atingir as Torres Gêmeas, vocês vão dizer, o que eu estou falando é uma profecia, porque aconteceu isso. O que não dá para acontecer é dizer que Jesus concebeu de uma virgem, ninguém estava lá para ver. Não existe nada documentado que Jesus nasceu nasceu de uma virgem. E aí o único documento, até onde eu sei que vocês têm, é Mateus e João, não é isso? Que está escrito que... Mateus, Marcos, Lucas. Certo. E Mateus isso Lucas. não são nem os primeiros evangelhos. Que o primeiro evangelho, se não me engano, quem trouxe isso é Paulo. Então, na época de Jesus, ninguém falava que ele é fruto de uma Finalizou virgem. o tempo ali, Rabino. Seu tempo Tá ali na tela, eu esqueci até de avisar, me Desculpa. perdoe. Eu tenho que tá ali, seguir dá o pra tempo, acompanhar tá? os 4 minutinhos, Tá bom, tá obrigado, bom? viu? Mas o pastor César tá com a sua réplica. 3 minutos, pastor César, por favor. Bom, vamos lá.
Só corrigindo o Mirra quanto ao texto, ele falou, é só ler o texto que você vai perceber o sinal. Ele foi explicar o texto, mas o texto não diz o que ele está dizendo. Porque o Ahaz, que a gente chama na Bíblia em português de Acaz, ele, não é que ele se encheu o seu coração porque ele era altivo e não quis pedir o sinal nenhum. Não, pelo contrário. Eu sei que o Ahaz não é um bom rei, ele está entre os reis maus de Israel. Porém, no versículo 12, ele fala assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo um sinal. E aí vem a profecia. Aí vem a profecia. Não é porque o Ahaz é um rei mau que tudo que ele faz é mau, entende? No momento ali, quando o pessoal fala para ele, aliás, é o Senhor que fala para ele, você pode me pedir um sinal. Como tem o relógio de Acaz, que é um sinal também. Então, você pode me pedir um sinal. E o Acaz, ele falou assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo esse sinal. Eu vou ficar aqui na minha. E aí Deus, mesmo que ele não pedisse o sinal, falou assim, tá bom, então eu vou te dar o sinal. E o sinal é o seguinte, a Alma conceberá. A pergunta que eu fiz, que você ainda não respondeu, porque, veja, o sinal, no verso 14, ele está intrinsecamente ligado ao nascimento de um bebê, e esse bebê será chamado de Emanuel. Deus mandou que essa criança fosse chamada Emanuel. Mas o chamado lá não é apenas o Shem, não é apenas o Shemot, não é apenas o nome dele, mas ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. E esse menino que será chamado ou conhecido como Deus conosco, ou seja, Deus no meio da gente, esse menino que é Deus conosco, Emanuel, ele é o sinal. O sinal, aqui não diz que, eu vou te dar um sinal, você vai vencer a guerra não vai acontecer, não sei o que lá, como você está dizendo. Ele diz assim, o sinal é, 2 pontos, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Se é a mulher de Isaías ali, que é uma mulher já casada, que tal, que sinal é esse? Então, qual seria o milagre então ele devia ter dito assim, uma mulher que é casada, mas que não pode ter filho, aí é um sinal. Um sinal necessariamente tem de ser algo miraculoso. Aonde está o milagre aqui? Uma guerra que era para acontecer e não aconteceu, não é um milagre. Uma guerra que não era para acontecer e aconteceu, não é um milagre. Qual é o sinal aqui dentro do texto de Isaías? Certo. Porque, só antes de o senhor fazer sua réplica, parece que o ot ali no hebraico, ele dá a entender uma marca distintiva, né? Como o pastor César sacou bem. Então, qual seria a necessidade de usar a palavra sinal, ot, se não fosse algo totalmente distintivo? Foi o argumento que o pastor César usou. Certo. A minha pergunta é, qual seria um sinal para o rei Ahaz de uma gravidez que vai acontecer 700 anos depois que acontece tudo? Ele está desesperado lá, isso está claro do versículo, você concorda? Isso é verdade. Certo. Então, Isaías foi chamado para acalmar ele. Qual seria, eu que te pergunto, o sinal para acalmar um homem que só daqui a 700 anos vai nascer um possível sujeito de uma virgem e isso vai acalmar ele? Que aí, daqui a 700 anos vai acalmar ele? Eu que te pergunto qual é o sinal. Na verdade, um sinal, quando a primeira vez aparece a palavra ot na Torá, quando vier um profeta mostrar para vocês um sinal, é um sinal visto a todos. Uma virgem conceber não é um sinal. Mas parar uma guerra que está evidente que vai acontecer e Ahaz era um rei fraco, isso sim é um sinal. Olha só, não vai acontecer essa guerra. Tudo está indicando que vai acontecer essa guerra. Não vai. Você vai... E a moça vai... Vekarat chamou Emanuel. A moça vai chamar ele de Emanuel. Aliás, quando você abre Mateus, lá não está escrito que é a moça que vai chamar ele de Emanuel. Mas na Bíblia está escrito que a moça vai chamar ele de Emanuel. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, cristãos, como vocês interpretam isso? Porque lá tu vê Carat, a moça vai chamar Emanuel e não que foi chamado Emanuel. É isso que eu falo, uma profecia. Você não pode chegar e agora eu tô vendo um jumento.
Eu vou sentar no jumento para se concretizar as profecias. Quando eu leio o Novo Testamento, toda hora eu vejo isso. Eu vou fazer isso para se concretizar as profecias. Não funciona. As coisas têm que vir de uma forma natural. E aí sim é uma profecia. Para mim, um profeta vir para um rei e falar: fica tranquilo, daqui a 700 anos vai nascer Jesus. E no que você acalmou o rei? Posso responder? Pode. Então, bora lá. Primeiro, ele está dizendo que o Emanuel seria o nome que a mãe chamaria a criança, né? Bom, eu te dei o texto, né, do capítulo 8, que é a continuação. E lá na continuação diz assim: penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Esse Emanuel é aquele menino? É. Ou é Deus? É o menino. Esse menino, esse Emanuel aqui, você acredita que é o menino. Aí no versículo 10 diz assim, ó: forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Também é um menino? Exatamente. Todos os nomes judaicos têm a ver com Deus está com você. Por exemplo, meu nome é Michael. Quem é como Deus? Isso é uma prática normal de colocar nomes em pessoas. Então, mas o menino não existia. Por que nasceu esse menino? Na Então, nossa Torá oral está escrito que existiu. Ele nasceu um filho instantaneamente? Instantaneamente. E ela Ele chamou... nasceu instantaneamente, não foi gerado em 9 meses? Não. Ele foi gerado num período... Aí esse detalhe eu não sei te dizer, nem você sabe me dizer, porque na Bíblia não tá. Eu sei te dizer. Mas onde está na Bíblia porque é o seguinte... Não, porque não está escrito que o nascimento foi... Se fosse um nascimento como você está dizendo, então ele seria um nascimento ordinário de 9 meses de gestação. Só que o texto já trata como se o menino existisse. Então não dá para você aplicar como sendo aquele garoto. Aí fica uma questão que eu queria deixar para você, que é o seguinte: você fez uma pergunta assim: qual sinal acalmaria o profeta Ahaz, o rei Acaz? Bom, você é judeu, cara. Então os judeus, você vai lendo o texto da Bíblia, do nada aparece uma profecia que não tem a ver com aquele momento. Então você pega, por exemplo, Abraão. O Abraão estava desesperado lá no capítulo 15 de Bereshit, lá de Gênesis. E aí chega Deus e aí ele fala assim: meu servo, meu herdeiro vai ser um Damasceno, não sei o que e tal. E aí Deus fala para ele: então eu vou explicar como é que acontece. E aí ele fala que o que Deus tinha falado para ele que ia acontecer, que o próprio Abraão achava que era naquela geração, seria 400 anos depois. Então o fato de ter uma profecia que surge no meio do caminho, jogando para centenas de anos depois, isso não é a primeira vez que acontece, não é a segunda vez que acontece, não é a milésima que acontece. Isso acontece o tempo todo dentro do corpo do Tanar. Então, isso não é uma maravilha, não é uma exceção aqui em Isaías, aparecer uma profecia no meio de um fato que está acontecendo ali, se desenrolando. Você é um cara que estuda, você sabe que isso acontece o tempo todo na Bíblia. É verdade, mas o que aconteceu naquele episódio de Abraão? Abraão perguntou: Bamé edá kirashera, como eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel? Naquela época ele não era um povo ainda. Então Deus adormece ele, faz ele entrar num profundo sonho, faz aquele pacto das partes e mostra para ele tudo o que vai acontecer com a semente dele. Isso óbvio que vai acalmar ele, mesmo sendo isso depois de 400 anos. Na verdade, eu que teria que perguntar para vocês como fecha a conta dos 400 anos. Os únicos que conseguem fechar as contas dos 400 anos são os judeus estudiosos da Torá oral. Porque a conta não fecha em 400 anos. Mas não tem problema, esse não é o nosso tema. De qualquer forma... Deus acalma Abraão dizendo o seguinte... É que primeiro só vocês que têm o dever de fechar essa conta, né? Mesmo. Então, nada não, mais isso justo. não é verdade. Isso não é verdade o que você está falando. Porque assim, nós judeus não nos atrevemos a explicar o Novo Testamento. Não sou autoridade do Novo Testamento aqui. Só criticar. Sim, porque... Como você estava fazendo agora há pouco. Porque o assunto nem é a Berit Hadashah. Eu citei Berit Hadashah aqui. Mas eu citei, Mirra? Eu sei, mas por que você está me levando à Virgem? Porque no Novo Testamento diz que vai vir um cara que vai ser o Deus, ele é o Deus e ele vai salvar o mundo e ele é filho da Virgem. Por que a gente está discutindo isso se então, não é por isso? Mas assim, você está dizendo assim, nós judeus não nos atrevemos a discutir o Novo Testamento. Não, se atreve sim. Você está fazendo isso agora. Mas eu não estou interpretando o Novo Testamento. Está. Não estou. Está quando você cita o texto, que você citou agora há pouco da Berit Hadashah, e não concorda, você tá interpretando. Só que você está dizendo que não faz isso, mas faz. Não fazemos isso. Nós judeus não fazemos isso.
Mas pastores ousam a interpretar o Velho Testamento. E agora você acaba de me dizer que não é sua obrigação de saber isso. Não, de saber não. É assim, ó. Por que Isaías sim serve para você? Certo. Nós cristãos entendemos que a Bíblia como um todo, no nosso caso, o Tanar completo e a Berit Hadashah, o Antigo Testamento para nós, que para você é o Tanar, e o Novo Testamento para nós, nós entendemos isso como revelação. Então, acho que o judeu também entende o Tanar como revelação. Deus está se revelando através do texto. Toda a teologia cristã é baseada em cima da revelação. O que acontece é que nós leremos coisas, nós diante do mesmo texto, veremos coisas diferentes, porque nós cristãos entendemos que Jesus Cristo é o cumprimento, é o sensus plenior de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu vou ler aquele texto e tenho a tendência de entender, e não só eu, vários rabinos que se converteram ao cristianismo, vários, milhares, também entenderam assim, que Jesus Cristo é a leitura para as grandes profecias do Antigo Testamento. E isso inclui essa de Isaías 7,14. E por que todos os pastores e até rabinos que entenderam que Jesus Cristo é todas as profecias do Velho Testamento não sabem ler a Bíblia? Você pode ver. É inacreditável. Se você entra numa sinagoga messiânica, por favor, leia para mim a Torá, não sabem. E por que pastores sabem... Você lê em hebraico, você fala? Mas não é a Torá. Não, é só fazer um curso de hebraico e ler. E por que não tem? Essa foi minha primeira pergunta. Porque não é uma obrigação. Mas essa é a língua original antes da Septuaginta, essa é a língua original. Você concorda que toda tradução denigre, diminui um pouco do entendimento do texto? Por que você encontra pastores que sabem explicar Isaías 7, Isaías 53, mas não sabem explicar Levítico? Mas é a mesma Bíblia, é o mesmo Tanar. Então, porque assim, vamos lá, vamos falar então de traduções. Não foram os cristãos que inventaram traduções. Verdade. Quando o cristianismo surgiu, Jesus, por exemplo, que é o nosso Salvador, ele usava, por exemplo, esse livro aqui. Quando Jesus citava a Bíblia, ele citava através do texto grego. Então, se Jesus usava uma tradução, não vejo problema nenhum usar a tradução. Agora, você falou uma coisa que é verdade. A tradução, você traduz parabéns para você do português para o hebraico. Vai perder alguma coisa. Traduz do hebraico para o português. Vai perder alguma coisa. Agora, nós entendemos que o texto original é inspirado pelo Espírito Santo, tanto o Antigo Testamento, que é o Tanar de vocês, quanto o Novo Testamento para nós. Agora, eu não tenho que ser um especialista. Nem todos os judeus também leem a Torá. Verdade. Eu sou um guerreiro pro meu próprio povo. Você está fazendo uma crítica, verdade, mas essa crítica no seu quintal não funciona. Aceito 100%. Exato. Então, por exemplo, eu fui participar de um culto de chegada do Shabat, como vocês chamam? Da sexta-feira. Da sexta-feira. Lá na sinagoga aqui da de Pinheiros, como chama ali, da número 10.000 ali? Da Hebraica. Sim. E aí eu sou muito amigo do rabino e tal, e eu fui lá porque eles foram, eu fui receber uma homenagem lá na sinagoga. Beleza. Aí o pessoal que me convidou, são judeus, brasileiros e tal, e aí eles estavam lendo, me deram o texto transliterado. Fala aí pro pessoal agora, o pessoal não lê o texto hebraico. Canta no texto hebraico, mas lendo o texto transliterado. Aí eu falei, não, pode me dar o texto hebraico. Falei, você lê hebraico? Eu falei, leio. E aí li hebraico, na hora da exposição lá entendi hebraico e tal, tudo mais. Ou seja, você está falando uma coisa, por que os pastores não sabem? Não, vocês também não sabem. Então, se você me permite, olhando para a tela lá, por favor. Eu convido a todo mundo a seguir as minhas redes sociais, porque eu sou um dos caras que falo não somente de forma geral para pastores que gostam de interpretar a Bíblia, que precisam do hebraico, mas principalmente para o meu povo, que deviam tomar vergonha na cara. Eu não estou falando agora para saber Bíblia de uma forma profunda, como rabinos e tal, pelo menos que não sabem rezar o Sidur e as rezas no hebraico, e muito mais, a vergonha vai muito mais, eu assumo, que hoje eles entram como judeus, que deveriam saber pelo menos a história do povo deles, eles podem entrar num táxi e eles vão levar um banho do taxista no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia. Porque então você está falando de uma coisa que os pastores deviam ter, mas vocês também não têm. Concordo. Então vamos para frente. Concordo, mas aí a minha crítica é a seguinte: como nós estamos falando de teologia, de pessoas que estudam a palavra, que pregam a palavra, que têm rebanho, que gostam de difundir a palavra de Deus, essas pessoas têm que falar, eu preciso ir atrás do original.
Por que eu não vou atrás do original? É porque hoje as pessoas se chamam de hebraístas. Hebraísta não é saber falar hebraico. Porque se a gente trago aqui um texto em hebraico, ninguém lê. Eu leio, Mirra. Hebraico você lê fluente? Leio. Então. Me apresenta um texto que eu leio ele pra você, agora. Não, eu não sabia. Até onde Traduzo. Até onde eu sei, hebraístas não leem hebraico. Então vamos lá. É assim, ó. Você tá dizendo uma coisa que a sua comunidade, eu não quero ser deselegante, não vive. Então Isso eu já assumi. Ok, beleza. E se você já assumiu, do meu lado é a mesma coisa. Porém, nós temos outro entendimento. O entendimento que nós temos é que não é um curso que salva. Não é a capacitação numa língua que salva. Não é saber uma determinada língua que salva. Como vocês entendem que tem de saber o hebraico, tem de saber... O pessoal faz a reza, eles fazem a reza. Só que de memória. Porque certo. Se você colocar Decorado. a mesma reza que ele está falando e ler na cara dele, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had, ele não lê. Ele só sabe de memória. Então, isso não é um problema. Ou seja, esse academicismo que você está falando é interessante, mas é interessante para a academia. Entendeu? Então, para os acadêmicos, é legal a gente saber colocar o texto hebraico aqui e vamos ler o texto hebraico. Eu trouxe aqui a Vulgata, a Septuaginta. Você lê grego? Não. Então, eu leio grego. Então, eu não sou professor de grego, mas eu leio grego, consigo me virar, tal. Agora, isso na academia é importante. Agora, para você teologar com a pessoa, ela não tem que ter um diploma, ela não tem que saber necessariamente a outra língua. É verdade, nós aqui nós somos todos acadêmicos, nós somos especialistas de Bíblia, nós procuramos uma verdade, que Bíblia é diferente de qualquer outro conhecimento. Não, tudo bem. Vamos a Bíblia voltar é uma forma de viver, certo? Então a gente quer procurar a verdade. Valeu Mas por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.